Luiz Cláudio, 59 anos, diabético, com cegueira total em um olho e apenas 60% de visão no outro, estava em hemodiálise há 24 anos por conta de uma insuficiência renal crônica e com um quadro de pneumonia. Recebia cuidados na UTI de um hospital no sul de Goiás. Segurou uma enfermeira pelas costas e a ameaçou com um pedaço de vidro. Então, quando a profissional de saúde conseguiu afastar o braço do paciente, o policial militar que tentava mediar a situação disparou contra o homem que, baleado, não resistiu ao ferimento. Eu acredito que muitos aqui acompanharam essa história que foi amplamente noticiada como fruto de um surto psicótico. Surto psicótico, para quem não sabe, é um termo genérico muito usado para se referir a um fenômeno complexo que, em geral, ocorre em algumas situações psiquiátricas. Resumir o quadro médico do Sr. Luiz Cláudio ao termo surto psicótico é o mesmo que rotular o seu comportamento como algo intrínseco e possível apenas a quem padece de um transtorno mental. Essa é uma estratégia muito usada por todos nós para nos afastar de algo que não suportamos. Afinal, sendo a agressividade do Sr. Luiz Cláudio um produto de uma doença mental, estamos nós, homens e mulheres ditos normais, blindados da possibilidade de cometermos uma infração semelhante, não é mesmo? As informações colhidas, elas apontam que o Sr. Luiz Cláudio ele não tinha uma carreira, como muitos disseram, dentro de um hospício. Esse senhor também não tinha, como outros afirmaram, uma vida marcada por fichas criminais. Ele apresentava, sim, uma série de doenças clínicas passíveis de grave descompensação e capazes de ocasionar uma disfunção cerebral de caráter agudo, súbito e flutuante chamada delírio. Observem aqui que eu não falei delírio, mas sim delirium, que é uma condição neurológica que pode acometer qualquer indivíduo. Eu vou repetir, qualquer indivíduo, seja ele um indivíduo que está internado numa UTI, seja ele um indivíduo que foi submetido a uma cirurgia de médio ou grande porte, ou ainda uma pessoa que está numa unidade de tratamento paliativo por conta de uma doença terminal. Se você tem um pai ou uma mãe idoso, idosa, que tem uma baixa reserva cerebral e foi então acometido por uma boba, mas perigosa infecção de urina, seu pai e a sua mãe também podem evoluir para um quadro de delírio. Para vocês terem uma ideia, a incidência de delírio em uma UTI varia de 45% a 87%. Isso mesmo, é uma incidência altíssima e casos de delírio são vistos diariamente por todo profissional que trabalha dentro de um hospital, mas principalmente por aqueles que exercem a sua função dentro das UTIs e das unidades de tratamento paliativo. Bianca, mas como pode uma pessoa debilitada fazer tudo aquilo que o Sr. Luiz Cláudio fez? Ocorre, pessoal, que o delírio ele pode ser de 3 tipos: hipoativo, hiperativo ou misto. E essa classificação ela se dá de acordo com a atividade motora do paciente. Quando o delírio é hiperativo, como eu suponho que tenha sido o caso do Sr. Luiz Cláudio, o paciente ele pode falar mais alto, com mais frequência, as suas ações elas são mais rápidas e pouco controladas, eles possuem a maior atividade de perambulação, há um aumento do seu estado de alerta, da sua inquietação, do seu medo e uma maior probabilidade de alucinações. Por isso que esses pacientes, quando são identificados, eles são imediatamente medicados e também contidos mecanicamente. A contenção mecânica não é uma maneira da gente punir o paciente, é só uma técnica utilizada após uma prescrição médica que nós realizamos com o objetivo de proteger o indivíduo e também proteger as pessoas que estão ao redor dele naquele ambiente. Eu acredito que alguém aqui que me ouve já viu ou ouviu a história de um conhecido ou de um familiar que esteve internado e precisou ser contido porque se agitou e tentou, durante a agitação, arrancar um tubo de respiração, arrancar uma sonda, arrancar os acessos venosos. E sabe qual é a chance desse episódio que você viu ou ouviu ter sido de delírio? Exatamente, de 45% a 87%. E eu digo mais, se essa pessoa estava entubada,
a chance desse episódio ter sido de delírio é próxima a 85%. E o que eu quero, dizendo tudo isso para vocês? Eu quero que vocês percebam que não há necessidade de um histórico de transtorno mental para que alguém perca o contato com a realidade e apresente uma associação de ideias ou mesmo um comportamento sem sentido lógico, estranho e totalmente distante das atitudes comuns a esse indivíduo quando ele está lúcido e orientado. Ocorre ainda, pessoal, que eu recebi uma série de prints com comentários sobre esse caso e todos eles buscavam concluir quem é o culpado, então, pela morte do paciente Luiz Cláudio. O hospital, os profissionais que estavam assistindo, o policial, ele mesmo. E eu não tenho formação para buscar culpados e por isso eu vou deixar aqui na legenda o vídeo da doutora Rúbia Martins, que chega a algumas conclusões e que eu acho que pode fomentar uma reflexão em todos vocês. O que eu posso trazer aqui como reflexão, por ser uma profissional da área de saúde mental, que atende todas as semanas quadros de psicose aguda, trazer como reflexão, como alguém que já esteve numa situação de risco, como aquela enfermeira, e que já ocupou o lugar daqueles colegas que estavam ao seu redor, e mesmo que já precisou agir para ajudar alguém que estava ameaçado, é que eu consigo sentir o medo daquela enfermeira que foi mantida refém. Eu também consigo enxergar o pavor paralisante dos profissionais, colegas que estavam ali ao redor assistindo aquela cena. Eu consigo inclusive ver aquele policial que, treinado para salvar vidas, segue protocolos objetivos, que não distinguem até hoje criminosos de doentes, portanto não separam arma de fogo de uma arma não letal. Protocolos que dizem que é assim que tem que ser feito e não cedem por isso espaço para perguntar quem é o algoz, quem é a vítima, existia um algoz? Era só uma vítima? Ou até se perguntar, será que eu sou o algoz? Será que todos nós somos vítimas? Eu consigo me ver em todos esses lugares e entender a reação dos inúmeros comentários que foram a mim enviados. Mas tem um lugar que eu não consigo alcançar, que é o de filha do senhor Luiz Cláudio. Um lugar este ocupado por Luiz Henrique, que agora lida não só com a dor provocada pela ausência do seu pai, mas com um eco de uma sociedade que condena e reduz a história de vida de um homem a uma ação realizada sem entendimento e sem autodeterminação. Que tão cruel quanto perder um pai é ver a dignidade da sua memória ser questionada. Por isso, eu quero terminar aqui dizendo para vocês que a dor pode não ser visível, mas o respeito ele deve ou ao menos deveria ser. Façamos então essa reflexão para poder exercer a empatia e pensar um pouco melhor antes de realizar deduções, conclusões, julgamentos e mesmo fazer comentários que podem não te atingir, mas que com certeza estão provocando a dor em alguém. Mentaliza, Brasil!